Você mantém o seu própolis todo dia, porque o própolis é o grande antibiótico natural. Eu tomo e tomarei até a morte. Eu ainda brinco assim, tem certas vou te coisas. dar um kit. Tem certas coisas que eu falo assim, botem no meu caixão. Porque aí já fica orientado para a próxima. Porque assim, própolis, todo dia. Não uso açúcar, uso mel. É uma opção. Então peraí que vamos entrar com mais detalhes. Ó, muitas mulheres, quando eu abri a caixinha de pergunta aqui, me perguntaram, Daniel, provoca ela lá para ela falar qual é a rotina de autocuidado que ela tem, porque você tem que idade, Bia? Assuma aí pra gente. Vou fazer 58 agora em 31 de março. Bem demais, né? Então, não é à toa, né? Eu queria que você me falasse... É uma conquista. Desde quando e o que você acha que é mais fundamental? importante? Eu sei que você não é 100% perfeita, né? Como ninguém é. Não, ninguém é. Olha, eu acho que eu tenho, assim, primeiro, eu dou muito valor... Alex tá aqui pra não deixar você mentir. Sabe? Eu dou muito valor às relações, às amizades. Amizade, para mim, é uma coisa fantástica, é terapêutica. Eu como relativamente bem pouco. Eu como pouco e como poucas coisas e gosto. Água. Por exemplo, café da manhã, eu faço aquele café que eu boto óleo de coco, boto manteiga ghee, boto cúrcuma e boto pimenta do reino. E tomo aquilo purinho. De boa. Com ovos mexidos. Isso é meu café da manhã, de boa. Depois... Própolis. De manhã também. Aí eu tenho um iogurte que é sem lactose, é com leite de coco. E ali eu boto meu própolis e eu também faço uma misturinha de várias farinhas de lixia, de girassol, papapá. Eu sempre boto para o intestino. Atividade física. Atividade física. O que você gosta de fazer, Bia? Eu gosto mesmo, musculação. Gosto de fazer musculação. E gosto de caminhar. Porque eu fico... Eu, quando caminho, eu entro em outro mundo. Legal. Ou andar de bicicleta. Gosto Mas muito. você pratica isso há quantos anos? Desde sempre? Não. Tudo para mim começou a ter uma tomada de consciência. Depois dos 40. Nos 30, quando você teve seu problema. Não, 40. Na esterectomia, você já foi mudando algumas coisas. Um pouco. Mas aos 40, ela deu a virada. Virada, assim. Tipo assim, daqui para frente, eu vou fazer uma vida mais... light e feliz. E simples. Não, e muito simples. Assim. E seu sono, como é que é? Você falou já da alimentação. Muito bom. É a pessoa mais... Você não leva problema pra cama. Acordar. E acordo feliz. Mas feliz. Eu abro o olhinho e falei assim, mais uma oportunidade de ser feliz. Mais 24 horas. E vou. Eu levanto cantando sempre. Eu irrito qualquer pessoa mal-humorada de manhã. Legal. E alguma coisa assim pra pele? Você tem uma pele bem bonita, assim. Você faz alguma coisa? Pele, não. A única coisa que eu fiz e comecei a fazer com 54 anos foi botox. Nunca tinha feito até lá. E a menopausa? Como foi pra você? Menopausa foi precoce. A gente tem muitas mulheres aqui que estão nesse momento aí, nesse perrengue, né? A menopausa foi precoce porque eu fiz muito tratamento para engravidar, não pude engravidar. E aí eu desenvolvi um mioma gigante. Que era a consequência naquela época. Então, os hormônios e tal. Os hormônios. Ou você fazia o mioma gigante ou fazia câncer de mama. Quando eu soube que eu estava com mioma gigante, eu falei, beleza, não fui para o maligno, fiz a consequência. Mas aí eu tirei o útero, tive que tirar o útero. 1 ano depois eu entrei em menopausa. Então, que idade era? Eu tinha 40 anos. Então, 38. Com 39, eu estava entrando em menopausa. Zorra. E aí eu falei assim, caramba, como é que vai ser? E aí eu cheguei pro meu médico e falei, eu quero fazer reposição. Aí ele, não, Eu falei, nessa época também era bem diferente do que é hoje em dia, né? Não, e eu queria, mas eu queria o tal do bioidêntico, que eu já tinha estudado. E aí você morou fora, né? Todo mundo me dizia assim, não, isso não funciona. Eu falei, tá bom, não funciona, mas eu quero tentar. Eu não estou botando para um paciente, estou botando para mim, então eu posso fazer. E aí eu comecei a fazer meu bioidêntico, comecei a usar, e aí também comecei a ter uma queda de humor, que era da menopausa. Aí eu fiz a estimulação magnética, pedi para fazer em mim. Eu falei, agora eu voltei a ser eu. A partir daqui eu quero conservar isso.
E até hoje eu uso bidê. Então coincidiu com a época que você mudou seus hábitos, falou assim, não, Tudo. agora eu preciso me cuidar mais, né? Tudo. Quando eu olhei e falei assim, e fui estudar tudo. Fui estudar os hormônios bioidênticos, fui estudar... Agora quem está fazendo a modulação é uma outra médica, que essa saca muito. Legal. Até você encontrar alguém que... Não, essa aqui saca. Então, agora você modula, porque eu fiz no impulso, no estudo. Você tem mais conhecimento que eu. E a Bia tem uma coisa muito interessante nela, que é... Tudo que ela faz, tudo que ela indica para alguém, ela testa nela. Se for alguma coisa nova, eu testo em mim primeiro. E suplementação? Alguma coisa você usa? Suplementação, uso. Claro que uso. Uso vitamina B12, que para mim é algo... É a vitamina do cérebro. B12 é a vitamina do cérebro. E a questão do sol, que você falou que você não se dá bem muito com o sol, né? A vitamina D... Eu empolo com a vitamina... Eu amo sol. O problema é que o meu organismo, simplesmente, eu empolo. É como se fosse uma... Não é nem intolerância, é uma alergia. Então, assim, Desde pequena, Bia? Desde pequena. Agora é curioso que tem muito estudo relacionando a exposição ao sol, a baixa exposição ao sol, que consequentemente leva a baixa de vitamina D e outras substâncias. Exatamente. E a gente nem conhece bem ainda a atividade que envolve, né, o relógio biológico com depressão, né? Com certeza. Tem um estudo que fala que quando você vai se afastando do Equador, ou seja, Aumenta. O dia é mais curto e a noite é mais longa, você vai tendo mais casos de depressão. Mais é bem casos. curioso você isso. pega ali Dinamarca, Escandinávia, você tem um índice maior mesmo. Talvez seja por isso que a gente é tão alegre aqui na Bahia, né? Eu acho que sim, No Brasil, eu acho né, que de modo sim, geral. no Brasil, de uma forma geral. Mas, assim, vitamina D tá dentro disso. Eu faço reposição de vitamina D e eu sempre dou uma caminhadinha, mesmo sabendo que vai me custar alguma coisa, eu deixo um pouquinho o sol. Legal. Entendeu? Eu deixo um pouquinho. Não deixo tudo, porque não dá. Ele mesmo fala. Às vezes, mesmo assim, eu teimo e vou à praia. Assim. Mas ultimamente, assim, a gente tem tá insistido demais. um pouco... Tipo, a gente chega na praia às 7 da manhã, aí, tipo, 10 horas a gente tá saindo, mas ela tem pego um pouquinho desse sol. Mas Aí o mesmo sol tá cada vez pior, né? E mesmo assim é complicado. A pele... Eu tô de prova, a pele dela realmente... E hobby? Tem algum hobby? Hobby, Alguma coisa assim, manual, alguma coisa, sei lá, algum... Não, meu hobby é leitura, filosofia, eu acho. Filosofia é um grande hobby. É um grande hobby. Legal. Filosofia. Toca algum instrumento? Dizem Não. que é muito bom pro cérebro, né? É muito bom. Eu sou uma anta musical. Assim, Sério? literal. Ela gosta da música. Eu amo música. O meu Spotify tá cheio de lista de coisas. Eu não vivo sem música. Mas eu sou uma anta musical. Assim, eu fui expulsa de bandinha. Eu me lembro. Eu acho que eu sou traumatizada com música. Porque eu tinha uma bandinha acho que na 4ª série, sei lá. Ou 3ª série. E aí eu queria muito participar, que eu amava música, né? Aí a mulher foi e me deu um surdo. Foi uma desgraça, ela me trocou em menos de 3 minutos. Aí ela me passou para um outro. Também foi uma desgraça. Chegou no chocalho, chegou uma hora que ela falou, Ana Beatriz, ajuda a organizar as pessoas. Porque é inacreditável. Mas eu ainda vou tirar um ano sabático para pelo menos pegar um violão. E meditação? Meditação você consegue fazer? faço. E faço uma meditação... todo mundo faz a meditação para respiração. Eu desenvolvi uma minha que é pelo batimento cardíaco. E eu digo por quê. Antes da gente respirar, a gente já pulsava. Concorda? Primeira coisa que se estabelece quando um feto começa ali, a vida... O que começa é uma bombinha cardíaca, um projeto de bomba cardíaca. Até para que o oxigênio chegue lá, né? Vem pelo sangue. Para desenvolver. Eu falei, cara, eu vou começar a meditar pelo início da vida. E aí eu tenho uma meditação que no livro Felicidade eu tirei um capítulo todo ali só para falar da importância da meditação. E eu faço esse passo a passo da meditação através do batimento cardíaco. E tem uma coisa fantástica, que quando você vai pulsando, você vai na meditação... Tem uma hora que você pode fazer deitado, tá? Que o teu corpo e o objeto que você está em cima, pode ser uma cama, pode ser um colchonete, o que você quiser, um tatame, pulsa com você. Chega uma hora que você não sabe o que é você, o que é o corpo. Então, eu acho... Essa meditação me faz muito bem.